Outro dia eu estava lendo um artigo na revista super interessante que falava de persuasão, técnicas de persuasão. O interessante é que ela ensinava como você usar essas técnicas ao seu favor. Te ensinava a convencer as pessoas de fazer qualquer coisa. Mas o que me chamou atenção é que eu reconheci as técnicas no meu dia a dia, ou seja, eu percebi quando as empresas ou pessoas estão querendo me persuadir usando essas técnicas que têm tudo a ver com a psicologia. Eu vou explicar. O segredo da persuasão está no fato de você saber como funciona o seu subconsciente. O lado consciente do seu cérebro absorve 40 bits de informação por segundo. Já o inconsciente processa 11 milhões por segundo. Meus amigos, ficar assustados em ver como o cérebro de vocês trabalha no automático? Para cada neurônio que trabalha racionalmente, 10 milhões de outros estão agindo sem que você se dê conta. E é por isso que uma simples palavra pode te fazer mudar de ideia. Vou dar um exemplo de como o cérebro humano funciona. Uma pesquisa feita em Nova York entregou diferentes palavras a voluntários para que formassem frases. Quem recebia palavras relacionadas à velhice passaram a caminhar mais devagar, enquanto pessoas que receberam palavras que se associavam a dinheiro passaram a ter decisões mais egoístas. Por que isso acontece? O que rola é que o seu cérebro não dá conta de decidir tudo ao mesmo tempo de maneira racional. Demandaria muita energia. Então, o que ele faz? Para ajudar nessa tarefa, ele tem um piloto automático que trabalha com atalhos associativos. Velhice lembra precaução e lentidão, e assim por diante. E é aí que está a chave. Algumas pessoas e empresas sabem que o seu cérebro trabalha dessa maneira. E eu vou ensinar vocês como persuadir pessoas, pois sabendo disso, vão perceber quando estão tentando fazer isso com você. Uma coisa muito importante na hora de persuadir alguém é a postura. Elas influenciam o inconsciente. Por exemplo, se você for pedir um aumento para o seu chefe e enquanto você faz isso você estala os dedos, ele vai perceber que você está nervoso, que não está seguro. Isso acontece porque seus gestos demonstram suas emoções. Se você vai apresentar um trabalho na escola diante da classe, as suas pupilas dilatam, seu coração acelera e o seu corpo entrega a sua apreensão. Para demonstrar segurança, você tem que parecer maior e intimidador. Os braços podem ajudar a criar essa imagem, como colocar as mãos na cintura ou deixar os braços para cima. O segredo é ter gestos abertos para ocupar o maior espaço possível. Outra técnica que funciona para tentar convencer alguém é imitar o tom de voz dela, ou palavras que ela usa muito. Por exemplo, numa conversa, se a pessoa que você está conversando terminar a frase com um né, use o né também. Ela irá ver em você alguém que pensa parecido e ficará mais aberto a diálogo. Ou seja, se perceber alguém te imitando durante uma conversa, ela pode estar com segundas intenções com você. A próxima dica tem a ver com a reciprocidade. As pessoas tendem a retribuir o tratamento que recebem. O ser humano só evoluiu ao que é hoje porque nossos ancestrais se agrupavam em sociedades em que a troca de favores era rotina. Inconscientemente, isso dura até hoje, ou até mesmo demonstrar que se importa com a pessoa, as chances da pessoa te ajudar aumentam. Isso é muito comum em propagandas. Reparem que as marcas sempre parecem se preocupar com você. Elas querem atingir o seu inconsciente. Agora eu vou falar de uma situação bem comum. Você já deve ter comprado alguma coisa que não precisava só porque foi com a cara do vendedor. Pode falar aí, isso não é vergonha para ninguém, pois aí também existe uma técnica de persuasão. O vendedor sempre tenta achar em você pontos em comum com ele, seja ideologia política, cidade natal, um hobby, religião, e quando ele consegue achar esses pontos em comum, bingo! Ele consegue a confiança do cliente, que fica mais suscetível a comprar qualquer coisa, mesmo que ele não precise disso. Os psicólogos chamam isso de efeito halo. Você, inconscientemente, passa a gostar de quase tudo que envolve aquela pessoa. Como lhe faltam dados suficientes para julgar o vendedor, ou produto, ou qualquer coisa que lhe tenha criado identificação, a sua mente se apega a um atributo positivo e conclui que todo o resto é de confiança. Olha só que perigo. E para finalizar, use e abuse da opinião pública favorável. As pessoas tendem a agir influenciadas pela maioria. É o efeito manada. Nós herdamos isso dos nossos ancestrais, que quando viam um grande número de pessoas correndo em pânico, ela deduzia que existia algum predador naquele lugar, mesmo sem ver se de fato existia. Esse comportamento ficou carimbado no nosso inconsciente. Mas como eu posso usar o efeito manada a meu favor? Eu vou dar um exemplo. E se eu convidar alguém para ver um filme no cinema, a pessoa pode ficar relutante, principalmente se ela não sabe nada sobre o filme. Mas se eu usar dados como esse filme foi visto por milhões de pessoas, já está entre as 10 maiores bilheterias do mundo. Falando isso, as chances da pessoa querer ver o filme aumentam muito. Por isso que nem sempre a bilheteria corresponde com a qualidade do filme, pois devido ao efeito manada, muitas pessoas só foram ver o filme porque todo mundo estava vendo.
Vocês têm noção de como o nosso inconsciente nos controla sem que nos demos conta disso? O problema é que as pessoas sem caráter e empresas picaretas sabem como isso funciona e tentam te atingir aí. Você, pelo menos estando consciente de como essa parada toda funciona, fica mais atento quando eles querem te fazer de bobo ou te oferecer coisas das quais não precisa.